Boa noite, pessoal. Meu nome é Jonas, eu trabalho desde sempre com joalheria. Eu aprendi a profissão com meu pai, todos na nossa casa aprenderam a profissão de ourives desde muito cedo. 5, 6 anos, o turno inverso da escola, a gente estava sempre dentro da ourivesaria. Então isso está dentro da genética da nossa família. A gente é a terceira geração que trabalha com isso. Nosso avô trabalhava no setor de extração de pedras. E com o passar do tempo eu fui trazendo alguns conhecimentos da minha família e juntando com as tecnologias mais modernas do mercado para construir uma coisa que a gente chama da joalheria utilizando a tecnologia 3D. Existem muitos benefícios que essa nova tecnologia pode trazer para vocês, pode trazer para esse mercado, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Basicamente, a nossa palestra, a nossa conversa aqui hoje vai ser sobre a oportunidade que esse mercado está trazendo hoje para vocês. Como se colocar nesse mercado, quais são as formas de se trabalhar nesse mercado. Na joalheria convencional, a gente tem basicamente o ourives, o desenhista e o vendedor. Existem outras pessoas que podem estar atrelados, vendedor de pedra, lapidário, mas basicamente essas são as pessoas principais. Quando a gente pensa em joalheria utilizando a tecnologia 3D, esse leque aumenta. Existem muitas outras possibilidades de você trabalhar com joias. Você pode trabalhar desenhando, você pode colocar uma usina de impressão 3D e trabalhar com isso. E você pode também colocar como uma ferramenta a mais, se você já trabalha com joalheria, ou colocar, se quiser entrar no mercado da joalheria, entender como funciona o processo todo para entrar da forma mais rápida. A joalheria 3D, ela te dá um atalho, ela corta um pouco a necessidade dessa habilidade manual, que a gente sabe que o ourives leva alguns anos para adquirir. E é basicamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Como o professor Benê disse, em um segundo momento eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu sei que cada um tem uma área específica de conhecimento e a minha área principal é a questão da joalheria. Mas tem algumas outras coisas que a gente pode conversar também e que sem problema nenhum a gente vai trocar uma ideia e eu vou ajudar vocês naquilo que for possível. Eu preparei alguns slides aqui para basear a nossa conversa. E como eu disse, a gente vai bater sempre na questão da oportunidade. O que a gente vai aprender aqui? O que a gente vai conhecer aqui? O 3D para joalheria, e vocês podem ver bem aqui à direita, vocês veem uma peça verdinha com umas pedras cravadas. Isso na joalheria é uma técnica que a gente leva muitos anos para desenvolver pensando em joalheria manual. Nem todos os joalheiros, inclusive, fazem esse trabalho. E quando a gente trabalha pensando na joalheria, utilizando a tecnologia 3D, essa peça já não está mais tão distante. Ela está um pouquinho mais próxima, uma possibilidade um pouco maior da gente fazer. Aqui ao lado a gente tem uma peça já em metal. A definição não ficou muito interessante para vocês, mas ela tem 300 e poucas pedras cravadas, que seria um trabalho que se fosse fazer inteiramente na bancada, levaria alguns dias para se preparar uma peça como essa. Utilizando a tecnologia 3D, ela leva aí algumas horas para ser produzida. Por que a gente precisa pensar nesse sistema de joalheria 3D agora? Por que o momento para a gente se especializar nessa tecnologia é agora? O 3D está tomando alguns mercados. Na odontologia, como o professor falou, a gente já tem um bom mercado para o 3D. Na joalheria, a gente tem alguns lugares que são referências na produção. Alguns países da Europa, nos Estados Unidos, onde a gente tem aquele clássico anel de noivado, e na China também a gente tem uma produção mais na semi-joia, mais no latão banhado. E lá, 90% é fabricado utilizando a tecnologia 3D, pela produtividade, pela repetibilidade, pela possibilidade de você conseguir uma mão de obra que não precisa de tanta qualificação assim quanto um ourives que faz a peça toda no metal ou eventualmente esculpido na cera. Antes da gente conversar, deixa eu fazer uma pergunta. Só levanta a mão, quem aqui é da área da joalheria, para eu ter uma noção de como que eu vou... Mais ou menos a metade do pessoal já é da área. Para eu ter uma noção de como que eu vou usar os termos aqui para conseguir abordar todo mundo. Basicamente, pessoal, quando vocês pensam, agora conversando um pouquinho com o pessoal que não é da área, o pessoal que é da joalheria entende que peças como essas são realmente mais complexas de se fazer. Para o pessoal que não é da joalheria, que tem interesse em entrar na joalheria e desenvolver peças e entrar nesse mercado, o 3D é a forma mais rápida de se aprender hoje. Digamos que você quer entrar para a joalheria, quer aprender a profissão,
mas não sabe absolutamente nada. O processo de aprendizado para você chegar em peças de alto nível é mais curto utilizando a tecnologia 3D. Obviamente você vai precisar de alguns conhecimentos de bancada, mas esses conhecimentos são para fazer acabamento, são para fazer alguns detalhes que a parte mais habilidosa da coisa você vai conseguir fazer utilizando softwares que vão te auxiliar para isso. Então, para quem está no mercado, o 3D é uma ferramenta incrível para você melhorar a produtividade e para você conseguir peças mais complexas. E eu não estou dizendo que o 3D ele substitui a mão de obra do Orives. Não é isso. Ele agrega. O 3D ele te dá a possibilidade de fazer algumas peças que, por melhor que seja o Orives, e a gente vive isso em casa, o nosso pai vendo as peças que a gente produz hoje com a tecnologia 3D, algumas peças são humanamente impossíveis de se produzir. E com o 3D, essa limitação acabou. Então, é o sistema utilizado nos países mais desenvolvidos nessa questão da joalheria, está entrando no Brasil agora. A gente sabe que impressoras 3D, há poucos anos atrás, eram caríssimas, ninguém conseguia entrar nesse mercado, os pequenos não conseguiam entrar nesse mercado, porque realmente era um investimento aí que superava aí os 6 dígitos, e hoje isso está muito mais acessível. Então, realmente, a hora para você começar a se especializar é agora. Daqui a pouco, impressoras 3D vão ser ainda mais populares. E quem estiver conhecendo a cadeia produtiva, quem souber utilizar os softwares, quem souber como se trabalha com o sistema todo, vai sair à frente, porque tem uma rampa de aprendizagem. E essa rampa de aprendizagem nunca é cedo para a gente começar. Qual o problema do convencional? Não tem um problema no convencional, no sistema convencional de trabalho. A questão que eu quero conversar com vocês aqui é um pouquinho menos emocional, que a gente sabe que a gente tem uma paixão pela bancada, por fazer aquelas peças na bancada, mas eu quero tirar um pouquinho do emocional envolvido e pensar um pouquinho mais no financeiro, o retorno que essas peças podem dar, como que funciona o mercado. Quem trabalha na bancada sabe que para a gente fazer uma peça um pouco mais complexa, esse trabalho é lento. Você vai lá, derrete o metal, bota na rilheira, lamina, puxa fio, vai soldando, vai limando, vai montando a peça do zero. Enquanto no 3D vão ser sempre 3 etapas: desenho, impressão e fundição. Isso vai ser igual para todas as peças. Você vai sentar no computador, vai desenhar a peça, vai botar na impressora 3D, vai colocar na fundição e o braçal que a gente sofre na joalheria artesanal vai ter esse atalho. Aonde que o braço entra, aonde que a técnica entra, na parte que a gente vai dar o brilho àquela peça e deixar ela pronta para o mercado. E, obviamente, lá no começo, a nossa capacidade de criação, a capacidade de desenvolver um desenho bacana que tenha saída. Outra desvantagem que a gente tem em comparação, e mais uma vez falando, eu não estou falando na questão de peças ou de uma profissão ser melhor que a outra, eu estou fazendo um comparativo estritamente financeiro, tá? Quando a gente pensa no 3D, uma peça como essa aqui, para você fazer no 3D, ela leva menos de 2 horas para ser impressa. Você vai desenhar a peça, uma pessoa habilidosa desenha uma peça dessas em 1 hora. 2 horas para imprimir, em torno de 4 horas para fazer o processo de fundição em uma rampa curta e depois vai para a bancada. Ou seja, você tem 1 hora de trabalho no desenho e depois as máquinas vão fazer o braçal para você. Você não precisa ficar empenhando um tempo, um labor ali em cima daquela peça. Depois que ela está pronta, você simplesmente vai dar o acabamento. E durante esse tempo que a máquina está imprimindo, durante o tempo da impressão e o tempo da fundição, você pode desenvolver novos trabalhos, novas peças e ir se atualizando. Não precisa de habilidade. Esse não precisa de habilidade eu vou colocar entre aspas, que é uma comparação entre o 3D e o convencional, é que a gente sabe que para o Orives conseguir um destaque, para ele conseguir fazer peças que realmente encantem a todos os públicos, ele tem que ter uma habilidade que na maioria das vezes ela é até nata, que algumas outras pessoas levam 10, 15 anos e não conseguem chegar na habilidade de algumas pessoas que têm um certo dom, têm uma habilidade refinada. No 3D, isso fica um pouco mais para segundo plano, porque você consegue desenhar as peças no computador, você consegue desfazer. Existem técnicas para você utilizar coisas da natureza, por exemplo, para você se influenciar para fazer peças. Você pode terceirizar a parte da criação com um desenhista. Um desenhista faz o desenho, passa para você e você faz o projeto, a impressão e a fabricação. Então, realmente, a questão da habilidade, ela fica um pouco de lado, a questão mais complexa da joalheria. E, como eu falei para vocês, o 3D chega
aonde o convencional não chega, por melhor que seja o ourives. E não uma questão de habilidade ou falando da profissão propriamente dita. Existem coisas que é manualmente impossível de se fazer, que com o 3D a gente consegue. E aí a pergunta, o 3D substitui o convencional? Não substitui. Uma pessoa que já trabalha com a bancada, que já tem alguns anos de experiência, e colocar o 3D como uma ferramenta e enxergar que a impressora 3D, que a tecnologia 3D é como o arco de serra que ele usa para fabricar essas peças, essa pessoa chega no nível mais alto que a joalheria é capaz de oferecer hoje. Porque o mais importante ela já tem. Ela sabe como uma joia tem que ser para dar certo. Ela sabe como uma joia tem que ser para ser confortável para a pessoa que vai vestir. Ela sabe como essa joia tem que ser para conseguir fazer uma cravação e manter uma estrutura. Ela sabe como a joia tem que ser para ela não ficar nem muito pesada, nem muito leve, para se adequar no peso e conseguir um preço atrativo no mercado. E ela sabe como essa joia tem que ser para ela conseguir dar uma repetibilidade naquele processo, caso ela queira fazer uma fundição em larga escala, por exemplo. Então, a questão mais importante é que você já carrega uma bagagem que quando você depositar na impressora 3D, quando você depositar na tecnologia 3D, as suas joias chegam num nível muito superior. Eu diria que hoje é o que tem de melhor no mercado, é a pessoa que já tem uma bagagem da joalheria tradicional e coloca o 3D como uma ferramenta a mais. Pensando aqui em mercado, eu fiz alguns paralelos aqui entre coisas que são boas e coisas que a gente vai encontrar algumas pedras pelo caminho. Milhares de informações estão disponíveis sobre softwares para desenho e você encontra isso na internet. A gente sabe que para joalheria convencional isso é bem mais raro. Eu quero aprender cravação, por exemplo, que é uma das habilidades da joalheria para a gente colocar as pedras. Ou você encontra um professor, uma pessoa que realmente tem uma didática e tem a técnica para te passar, e você vai até o local, consegue aprender, ou você simplesmente não aprende, ou passa anos tendo alguns erros na bancada. Isso é só um exemplo. A maioria das pessoas que estão na joalheria ou aprenderam com alguém da família, ou tiveram um contato privilegiado com alguém, ou tiveram contato com um curso. No 3D, você não tem essa necessidade, você consegue captar informações bem mais fácil. Só que a gente tem o revés, que muitas informações que a gente encontra nessas plataformas online, por exemplo, elas passam algumas más práticas. Pessoas que enxergam uma janela para conseguir se promover e acabam colocando algumas informações que não estão de acordo nem com as práticas dos softwares, nem com as práticas da joalheria. Liberdade de criação. É como desenvolver joias sem restrições da habilidade manual. A criação, a gente sabe que ela é uma coisa que muitas vezes precisa de uma inspiração, precisa ter uma coisa que já está com a pessoa. Mas existem técnicas que a pessoa pode utilizar, que ela pode aprender para conseguir fazer desenhos de qualidade. Obviamente é uma profissão que a pessoa precisa se especializar mais a fundo. Mas a questão é que com o 3D, se você conseguir conceber um projeto, você vai para o software, projeta e funciona. Na joalheria convencional, nem tudo que a gente pensa é possível de se passar para o metal. Claro que o 3D também tem as suas limitações, mas essas limitações são bem menores. E aqui um outro revés é que a sua criatividade, ela precisa considerar aquilo que é possível de se fazer, e você tem que, para conseguir fazer essa ideia de o que é possível fazer, o que não é, você precisa conhecer o processo todo. Mesmo a pessoa que só está trabalhando lá com um projeto, está lá no computador desenhando a peça, ela precisa entender os processos para ela saber isso dá e isso não dá. Terceira vantagem, mercado gigante para desenho, impressão 3D e fabricação. Quando eu comecei a trabalhar nessa parte do 3D, obviamente a gente não tinha uma impressora 3D. Isso faz uns 8 a 10 anos que eu comecei a trabalhar na joalheria 3D. Mas eu não tinha uma impressora 3D. No Rio Grande do Sul tem uma cidade próxima da nossa que se chama Guaporé. Lá o foco deles é produção de semi-joias. Aí algumas grandes empresas compravam impressoras, as impressoras custavam mais de 100 mil reais naquela época, mas o desenhista não vem junto com a impressora. Então, tinha algumas habilidades que o pessoal lá, por mais que tentasse, não conseguiam. Aí tinha alguns cursos que o pessoal promovia, cursos de 40 horas, para ensinar a trabalhar no software. E aqui só um parentezinho, o software, pessoal, não importa.
vai desenhar no Matrix, vai desenhar no Rhinoceros, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. A plataforma não importa. O importante é você saber como a peça tem que ser para funcionar. Isso é o mais importante. O que uma joia tem que ter para funcionar no processo de produção. Aprender o software é fácil. Essa vírgula, esse um pouquinho a mais, que é entender do processo de fabricação, é o que vai fazer total diferença. Depois a gente vai ver as possibilidades de ganho de cada um dos mercados, de como que pode se ganhar dinheiro trabalhando somente com projetos, como que se pode ganhar dinheiro somente tendo uma impressora 3D e o quanto você pode alavancar o seu negócio se for trabalhar pensando em fabricação de joias. E como eu falei, não é possível entrar nesse mercado sem ter um conhecimento geral do processo, porque você vai fazer um desenho que é bonito na tela do computador e ponto final. Isso não serve para joalheria. Pode servir para algumas outras coisas, mas para joalheria, só um desenho na tela do computador não funciona. Com impressoras cada vez mais acessíveis, o mercado 3D para a joalheria está em um crescimento absurdo. Não tem nem o que comentar. Há poucos anos atrás, uma impressora 3D era inacessível. Hoje, muitas pessoas podem ter acesso a isso. E a gente vê que o 3D, a gente tem que conversar isso de uma forma um pouquinho mais global, a gente vê que o 3D está alcançando várias áreas. Hoje você consegue comprar impressoras 3D com R$1.000 e começar a fazer certos trabalhos. Claro que não para joalheria, impressoras de filamento, que são impressoras um pouco diferentes. Mas o 3D está entrando, está se tornando uma coisa um pouco mais convencional, um pouco mais popular. E isso vai acontecer no mercado da joalheria também. A joalheria, pelo que eu tenho visto, é o que requer uma qualidade um pouco maior na impressão comparado aos outros mercados que ela está mais popular. Por isso que a gente não tem tão popularizada a impressora. Para ter qualidade na impressão, ela é um pouco mais cara, mas isso está quebrando esses paradigmas. Hoje ela custa 20% do que custava 5 anos atrás. Daqui a 5 anos, isso vai mudar de novo. E a questão é, esteja preparado para quando isso acontecer. Quando o mercado estiver lotado de impressoras 3D, o teu diferencial vai ser saber como manusear esse equipamento, como conectar o 3D com a sua fábrica de joias tradicional, com a sua orivesaria tradicional. Quem não entrar agora no 3D para joalheria vai cair fora do mercado competitivo muito em breve. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que o Orives vai sair do mercado, o Orives tradicional. Não é isso. O mercado competitivo. Como eu falei para vocês no comecinho, a ideia aqui é cortar um pouquinho o emocional, para a gente conversar um pouco sobre lucro, sobre o quanto a gente pode conseguir de retorno a partir de uma mão de obra investida. E por isso eu digo que a gente vai cair fora do mercado competitivo, a gente vai perder aquele Orives tradicional, pode correr o risco de perder um pouco de mercado para quem estiver utilizando a impressora 3D como uma ferramenta a mais. Possibilidade de iniciar o seu negócio de joias partindo do absoluto zero. Como eu falei para vocês, há alguns anos atrás, eu trabalhava fazendo projetos de joias e vendia para essas empresas que tinham as impressoras 3D, mas não tinham quem desenhasse as peças. Então, eu produzia os projetos e mandava digitalmente para eles. Para quem quer entrar no mercado sem fazer um investimento em equipamentos, existe sim uma possibilidade de se fazer isso. Você pode projetar, obviamente você tem que conhecer o sistema todo, e aí você pode projetar, entregar esses projetos e vender para as pessoas, e aonde um fabricante, por exemplo, de semijoias, que era as pessoas para quem eu mais vendia, onde essa pessoa pegar um projeto seu, botar no processo de fabricação e a coisa funcionar, ele conseguir ver que o seu projeto está conectado de uma forma que, além da peça ser bacana, ser bonita, você consegue fazer a produção dele ficar ágil e barata, essa pessoa nunca mais vai procurar outro projetista. Ele vai sempre confiar no teu trabalho. E aí o teu preço pode subir um pouquinho mais. Um projeto errado, uma compra mal feita ou a falta de perícia em equipamentos te tira do mercado mais rápido que a sua entrada nele. Então é aquele negócio, né, pessoal? Eu comercializo impressoras 3D, fabrico e comercializo impressoras 3D. E eu já tive clientes que eu desencorajei de comprar os equipamentos, porque, bom, chegar numa janela no mercado, eu vou comprar uma impressora 3D, vou abrir uma usina de impressão 3D e vou ofertar esse serviço. Você não pode fazer isso. A margem de lucro é muito alta, pensando em entregar protótipos impressos em 3D. Mas se você não conhecer com perícia
o processo, você cai fora do mercado. Impressora 3D, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um equipamento milagroso que você larga o desenho lá dentro, dá um botãozinho de play e ela imprime a peça e é só alegria. Ela é uma ferramenta e você precisa entender como isso funciona. Então, vai o passo a passo. Não pense em colocar, como a gente fala lá no sul, a carroça na frente dos bois. Vai fazendo a coisa gradativamente. Não é um investimento em uma impressora cara, um investimento em uma fundição cara que vão te colocar no melhor lugar do mercado. É o conhecimento e ir fazendo a coisa de forma gradativa. Até no 3D você consegue ter uma joalheria 3D sem ter a impressora 3D. Se o seu projeto está certo, terceiriza até você ter condições de comprar uma impressora e começar a trabalhar com isso. Único sistema de joias que pode ser executado por pessoas sem uma habilidade manual acima da média. Como eu falei, alguns ourives se destacam por ter uma habilidade manual muito acima da média e conseguem fazer peças realmente com apelo estético maior do que os outros ourives na sua profissão. No 3D você tira um pouco isso, você nivela por outros fatores que não são a habilidade inata do ser humano. Cresce a necessidade do entendimento do sistema de fabricação como um todo. Eu vou bater isso sempre, tá? Apesar de ter a possibilidade de você ter mais de uma profissão dentro do mesmo mercado, desenhista, impressão 3D e fabricação, mesmo que você vá trabalhar só em um desses nichos, você precisa conhecer o processo todo para se manter nesse mercado e entender o que está acontecendo em cada uma das etapas. Ambiente de desenvolvimento. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, o pessoal que eventualmente possa querer entrar nisso. Até eu estava tendo uma conversa antes com uma colega de vocês, eu estava conversando um pouquinho sobre isso, qual que é o melhor ambiente de desenvolvimento, ou seja, onde que eu vou desenvolver as minhas peças para eu ter a melhor qualidade, para eu ter a melhor produtividade. E aqui vocês veem que eu tenho 3, para quem não conhece, pessoal, esses 3 softwares aqui são os mais utilizados para 3D, para joalheria. Não são os mais utilizados para 3D como um geral, mas na joalheria, quem fala em desenho de joias utilizando 3D, utiliza esses. E vocês podem ver que no Rhinogold e no Matrix eu coloquei um X. Por quê? Eles são softwares muito mais caros. Uma licença de um software como esses está em torno de $5.000, enquanto o Rhinoceros está $1.000. Então ele é 5 vezes mais caro esses outros 2 softwares. Por que eles são tão caros? Porque eles te dão atalhos de produtividade. É como se você estivesse dentro de uma oficina que você tem 100 modelos de cravação, 100 modelos de anel, 100 dimensões possíveis e dentro dessas possibilidades você ir montando as suas peças. É bom? Claro que é. É ótimo. Quando você já sabe projetar aquilo que você quer. Se você começa por uma dessas 2 plataformas aqui, você acaba pulando a etapa de desenvolvimento da sua personalidade, de aprendizado do software e acaba ficando dependente dessas ferramentas. A minha ideia, a minha concepção, a forma como eu trabalho e a forma como eu ensino as pessoas que querem ingressar nesse mercado começa com o Rhinoceros puro e depois você vai para algum desses softwares quando você precisar de mais produtividade. A base do Matrix e a base do Rhinogold são a mesma do Rhinoceros, porque eles são plugins. Eles usam a essência do Rhinoceros para construção e te dão alguns atalhos. Então aprenda o Rhinoceros, saiba como utilizar, olha para uma peça e consiga executar ela no Rhinoceros. E quando você está tendo uma demanda tão grande que você precisa de certos atalhos para produzir os seus projetos, aí sim você pensa em investir em uma ferramenta como essa. É claro que eu sei que aqui no Brasil tem muito da pirataria. Os softwares são muito caros para nós aqui no Brasil. Essa conversão de moeda, ela é bem perversa para nós aqui. A questão é que essa pirataria, ela está com os dias contados. Softwares como esses aqui hoje funcionam com você logar na internet. Claro que ainda tem jeito, mas não é a forma ideal da gente viciar nesse mercado. Como você não gosta que copiem as suas joias entrando no mercado, entra com o pé direito, vai com aquilo que cabe no seu bolso, investe em um software e vai investindo à medida que isso for possível para você. Vamos passando aqui para frente. Estou indo muito rápido, pessoal? Não? Aqui, pensando um pouquinho, conversando com o pessoal que não é da joalheria, e o pessoal que é da joalheria vai concordar comigo com isso, que existem alguns pilares
E aqui eu coloquei esses pilares para ficar de uma forma mais didática. Obviamente existem mais coisas que a gente precisa considerar. Mas para a gente pegar a joalheria como um todo e estipular alguns pilares para ela, a gente tem estética, conforto e produtividade. E isso tem que ser considerado em cada um dos momentos que a gente vai fazer a nossa peça. Aqui no Brasil, a gente tem a questão do desenhista da joia e do projetista da joia. Muitas vezes esses dois papéis estão para uma pessoa só. Ela precisa criar um desenho bacana e ela precisa projetar isso no computador. Normalmente, em um mundo ideal, seria a pessoa que cria tem liberdade, papel, caneta ou qualquer outra forma de produção que ela queira para jogar a sua ideia de uma forma que outras pessoas consigam ver. E o projetista, a função dele é pegar esse desenho e transformar em um projeto que esteja conectado com o pilar do conforto e da produtividade. O que é o pilar do conforto? É você fazer uma joia que, assim como uma roupa, realmente seja confortável de você vestir. Quem usa aliança aqui já deve ter passado pela situação de precisar tirar a aliança do dedo. Quando a gente tira a aliança do dedo, vocês devem perceber que dá alguns minutinhos a gente já está passando a mão sentindo falta daquilo. O pilar do conforto vai muito ao encontro disso. Você sente falta daquilo, aquilo começa a fazer parte de você. Dá para fazer um comparativo com 1000 coisas aqui, com roupas, por exemplo. Você compra um casaco lindo, ele te protege do frio, mas ele pinica. Você usa uma vez, 2 vezes e guarda no roupeiro. Então dá para fazer esse paralelo. A joia tem que ser realmente muito confortável para a pessoa utilizar. E a produtividade. Não adianta a peça ser linda, a peça ser confortável e ela custar R$1000 para fazer. Tem que ser barato para fazer, tem que ser rápido para fazer. Aí sim você vai conseguir gerar lucros. Claro que existe um mercado para peças que você fica 5 dias na bancada trabalhando com a peça, entrega ela, bota uma pedra de qualidade e consegue comercializar ela por mais de 10, 15 mil reais. Mas esse mercado é pequeno, é restrito e eu diria que para quem não está nele há gerações, é difícil de entrar, quase impossível. Então pensa nessa questão da produtividade. Como que eu vou fazer uma peça que vai ter estética, que vai ter conforto e que vai ter produtividade? Pensando em conforto, a gente tem alguns padrões, brincos até tantas gramas, anéis até tantas gramas, e isso a gente precisa considerar. Eu não vou entrar nesses quesitos aqui, eu só vou dar uma dica para vocês na questão da estética, que é uma dica que eu dou para muitas pessoas que estão começando nesse mercado. Copia. Como que eu faço para ter uma estética bacana nas minhas peças? A gente sabe que tem marcas no mercado que elas têm um design interessante, que elas são objetos de consumo, que a gente bate o olho e vê que realmente ali tem alguma coisa diferente. Copia essas peças. Se você já sabe desenhar no Rhinoceros, por exemplo, senta no computador, pega uma peça daquelas e copia. Tiffany, H. Stern, pega essas marcas e copia. Mas eu não estou dizendo para você copiar o desenho e vender. Usa isso como um exercício. Quando você pega uma peça dessas grandes marcas, você tem o trabalho de desenhistas muito bons que se inspiraram em muitas coisas para conseguir trazer aquele projeto para uma joia. Quando você faz essa cópia, você consegue trazer um pouco daquela identidade para você de forma orgânica, sem nem perceber que isso está acontecendo. É claro que o ideal seria você fazer um treinamento para entender como funciona o sistema da criação, mas nem todas as pessoas têm esse acesso. Então uma dica para você começar é essa. E a produtividade não tem jeito. Tem que conhecer o sistema de produção, tem que conhecer, tem que saber o que acontece em cada uma dessas etapas. Não precisa saber fazer, mas tem que conhecer. Não precisa ir lá e saber cortar uma borracha, mas tem que ver uma pessoa que já cortou uma borracha para ver quais são as dificuldades que ela vai ter. Vai conseguir tirar a borracha lá de dentro? Vai conseguir injetar essa peça? Tem que entender como a peça tem que ser para dar uma boa produtividade. Vamos passando para frente aqui. Se vocês quiserem fazer alguma dúvida, pessoal, é só levantar a mão, tem um microfone aqui, quiserem fazer alguma pergunta sobre o que a gente está falando, levanta a mão, leva o microfone e a gente conversa sem problema, tá? Mais uma vez, por que o 3D? Por que utilizar o 3D? Essas marcas aqui, se vocês trabalham com joia ou se vocês têm televisão ou internet, com certeza vocês já viram alguma vez. Essas peças são fabricadas utilizando a tecnologia 3D. Se não é o 3D propriamente dito, em algum momento tem uma fresadora, sempre tem alguma tecnologia atual que não envolve estritamente o ourives.
E o que o Orives faz numa Cartier, o que o Orives faz numa Gaster, numa Calvin Klein, numa Vivara, numa Tiffany? Faz a cravação, faz o acabamento, faz o controle de qualidade, faz aquilo que aquela habilidade inata dele, aquela coisa que ele tem de diferente, posiciona ele de uma forma relevante no mercado. Então aqui, nos grandes, se os grandes estão fazendo, conseguiram passar por cima dessa parte de, bom, o bacana é fazer à mão, é fazer a peça toda, construir ela à mão. O labor, o suor. Se essas empresas estão no mercado, estão lucrando, conseguiram superar, eu acho que a gente ir contra isso é remar contra a maré. Agora pensando nos negócios, nas possibilidades de negócio que a gente pode ter utilizando a tecnologia 3D para joalheria, tá? Quando eu falo para joalheria, é porque é o mercado que eu mais conheço, mas ele se aplica em qualquer outro mercado que seja possível você utilizar prototipagem. E os que eu mais tenho contato é a odontologia, que eu vejo que o pessoal está utilizando muito para facilitar o trabalho, e a joalheria hoje, praticamente, quem fala em alta joalheria pensa em 3D. Desenho, R$120 por hora. Dá para chegar nesse nível. Claro que você não vai chegar, eu comecei a desenhar, aprendi agora, aí eu vou fazer uma aliança, eu não tenho habilidade, eu levei 8 horas, aí eu vou cobrar R$900, 900 e poucos reais do meu cliente e vou passar esse custo para ele. Não, não é essa a ideia. Quando você chegou no alto nível de produção, que o seu cliente fala, eu quero isso, você senta, faz e entrega, uma pessoa que projeta nesse nível, que consegue fazer peças que estão conectadas com o processo de fabricação, esse é o preço de mercado. É fácil de entrar nesses R$120 por hora? Não. É típico? Também não. Precisa ter certas habilidades para se colocar fora da curva. A curva que é R$30, R$40 a hora, tá, pessoal? Fora da curva é aquela pessoa que entrega um projeto e a pessoa ama executar aquele projeto feito por você. Ela não sente dificuldade. Tudo flui naturalmente dentro da empresa da pessoa com aquele projeto que foi feito por você. E impressão 3D, R$120 para cada R$2 investidos. A conta é a seguinte, 1 litro de resina custa R$2.000, R$2.400, R$800 nessa faixa de preço, tá? Ou seja, cada ml, eu botei um valor aqui para fazer uma média, cada ml custa R$2. Ou seja, divide aquilo ali, você tem o preço do ml líquido. Quando você converte esse ml do estado líquido por estado sólido, você também tem uma conversão financeira muito alta. Você consegue cobrar, dependendo da resina, dependendo do mercado. Se você está numa cidade saturada, seu valor fica mais baixo. Se você está numa cidade que tem menos impressoras 3D, o seu valor fica mais alto. Mas aqui, R$120 é um valor que a gente vê no mercado acontecendo naturalmente. Tem empresas que cobram até mais, R$150, R$160 a ml impressa. Tá, mas aí vem a seguinte questão. Se para cada R$2 investidos eu posso faturar 120, eu preciso entrar nesse mercado. Agora, se é uma coisa tão lucrativa, por que todas as pessoas não estão fazendo isso, se tem essa demanda? Primeiro, você precisa ter agenda cheia. Se você tiver uma impressora 3D para prestar serviço e você não tiver agenda cheia, a probabilidade de você não ter um faturamento alto é muito grande. Por quê? Uma impressora 3D, ela trabalha com um número X de peças, você tem uma área de impressão. Se você imprimir uma peça ou se você imprimir 5 peças, o tempo vai ser o mesmo. Então a ideia é que você tenha uma agenda cheia para ter a rotatividade. A cada 2 horas, tirar 5, 6 ml impressas e eventualmente o teu negócio está crescendo, bota uma segunda impressora. Outra coisa importante é que você precisa entender como o processo de impressão funciona. A peça ela precisa de uma coisa que a gente chama de suportes, que aqui vocês veem que do desenho para impressão, aquilo ali é um render, não é uma peça impressa. Depois eu vou passar uma peça impressa, que eu nem sei onde é que tá ali, para vocês verem, que a gente imprimiu hoje à tarde. Tem os suportes que vocês vão ver nessas peças que vão circular aí para vocês. Até, por favor, Matheus, passa para o pessoal ir olhando ali. Essa peça, essa impressão toda que vai passar para vocês aí, pessoal, a gente fez ela, tiramos agora 6 e pouco da impressora lá, de uma das impressoras que a gente instalou aqui, e ela levou 2 horas e 20 minutos para fazer, e o custo dessa impressão deu menos de R$10 para fazer todas essas peças aí, tá? Esses pininhos que vocês vão ver ali são os suportes.
existem técnicas para colocar isso e vocês precisam saber essa técnica para não correr o risco nem de dispersar a resina e nem de, eventualmente, a impressão de vocês não funcionar. E na fabricação, um negócio 3 vezes mais lucrativo que eu digo aqui é baseado nas experiências que a gente tem. Muitos clientes compram a impressora, já trabalham com o processo de fabricação de joias, ou em larga escala, ou em pequena escala, e é o relato deles que realmente a coisa mudou. Por quê? Além de você conseguir fazer as peças que você já faz de uma forma muito mais rápida, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico aqui, vamos pegar um anel solitário. Toda vez que um ourives tradicional faz um anel solitário, ele precisa fazer o mesmo processo. Vai lá, funde o ouro, lamina, puxa no laminador, faz o fio, solda, dá acabamento. Todas as vezes ele vai ter que repetir o mesmo processo. Quando você pensa na impressão 3D, no processo utilizando uma impressora 3D, você vai colocar o arquivo e vai dar o play, fazer a fundição e dar o acabamento. Ela vai te automatizar muito desse trabalho. Ah, mas eu quero fazer uma peça um pouquinho diferente. Você já tem um acervo de peças. Daqui a pouco tu quer lançar uma coleçãozinha, Dia das Mães eu quero fazer ali uma linha de peças diferentes, vai lá e muda, pega a cravação de uma peça, coloca em outra, vai fazendo essas alterações. O bacana é que você evita muito o retrabalho. E uma segunda coisa bem interessante do 3D é a questão da personalização. Você consegue fazer peças personalizadas com muito mais facilidade. Uma peça como essa aqui não seria o exemplo ideal, mas no ano passado, teve uma febre, ano passado e no ano retrasado, de umas mandalas que as pessoas fabricavam para dar para as mães, com os nomes dos filhos, da mãe, do marido, botavam o nome da família ali. Para fazer isso aqui na impressão 3D é muito fácil. É basicamente você desenhar o nome da pessoa escrevendo no Word. É mais ou menos isso. Claro que tem um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer essa analogia. Quando você está fazendo isso na mão, você vai desenhar, vai escrever no Word, vai imprimir, vai colar na chapa e arquinho de serra ali, vai fazer acabamento, vai dar polimento e você não vai ter aquele mesmo apelo estético da perfeição do círculo que você teria utilizando uma impressora 3D. Então você tem atalhos, você consegue fazer peças que chamam mais a atenção dos seus clientes, além delas serem bem mais rápidas, bem mais baratas de se produzir. Tá. Eu vou abrir para a gente trocar uma ideia sobre a joalheria como um geral. Eu toquei rapidinho aqui para a gente ter esse momento. Vou passar o microfone aqui para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre o mercado, sobre qualquer coisa que envolva o 3D para a joalheria, ou se tiver alguma outra coisa que eu possa oferecer para vocês de tirar dúvidas em algum outro mercado que não seja da joalheria, eu também estou à disposição, pessoal. Eu gostaria de saber sobre a manutenção do equipamento, né? Que às vezes, assim, qual é o trabalho e uma das coisas de compra o equipamento e depois, assim, como manter esse equipamento, a manutenção, principalmente a mão de obra para manutenção, como é que se dá isso? Perfeito. Eu sei que tem alguns alunos da automação que estão vendo por aqui. Eu vou falar em termos um pouquinho leigos, para o pessoal pegar como um geral, e também para o pessoal da automação que estiver por aqui, para entender uma outra possibilidade de mercado, uma outra possibilidade de vocês se colocarem nesse mercado, porque eu sou um fabricante de impressora 3D, e aqui no Brasil a gente já tem mais alguns... Vai passando? Show de bola. A gente tem mais alguns fabricantes e vai crescer a demanda por essa manutenção. Mas basicamente, você tem as placas principais da impressora 3D que não são para dar problema. Vão dar problema quando você tiver um raio, quando você tiver alguma pane elétrica, alguma coisa assim. Os insumos e a manutenção que você vai ter que fazer diária são basicamente a cada 5.000 horas, isso leva mais ou menos 3 a 5 anos, dependendo de quão intensivo é o seu trabalho com a impressora 3D, você vai ter que substituir a lâmpada, pensando em equipamentos DLP, que é o tipo de equipamento que eu trabalho. Essa lâmpada hoje custa R$480. Outra coisa que você vai ter que fazer a substituição, essa substituição é de 3 a 6 meses, é da película de teflon que vai na bandeja, no tanque, no reservatório de resina. Isso custa R$120 uma folha e dá para você fazer aí umas 5, 6 substituições com uma folha sem problema. E no resto é isso. Esses são os consumíveis.
outra manutenção, reaperto de parafuso, enfim, é um equipamento que ele não é para dar problema. E os problemas, se você tiver que fazer alguma substituição de placa, são placas comuns que se encontram no mercado. Controladores de motores de passo, placas Arduino, que, por isso que eu falei do pessoal da automação, coloca uma firmware específica e coloca a coisa para funcionar. A manutenção desses equipamentos, pensando no que tinha antes, há poucos anos atrás, teve um marco na impressão 3D, que é o advento do DLP. O DLP basicamente é uma tecnologia que a gente pega um projetor como esse que vocês estão vendo aqui, altera ele para ele ter propriedades óticas diferentes e utiliza ele como emissor principal de luz. Então, o pior caso, o maior custo que você teria seria trocar esse projetor, que ele custa hoje em torno de R$4.000 e é o mais caro. Antes desse advento, a gente tinha as impressoras a laser, e o laser sim era muito caro, era o que fazia esses equipamentos passar de R$100.000. Laser de equipamento de entrada era em torno de $10.000, $12.000, era uma coisa realmente muito cara, por isso que o pessoal só de grandes empresas tinha. Mas a manutenção, ela é muito mais de como e o quanto você vai utilizar o equipamento, e ela sempre é baseada nos consumíveis, naquilo que você tem que substituir, do que em alguma coisa que vai te dar algum problema. É muito mais de saber operar do que do equipamento dar algum problema. Opa! Boa noite, Jonas. Meu nome é Felipe, eu sou geólogo formado na Universidade Federal do Espírito Santo e durante a minha graduação nós aprendemos um pouco de joalheria 3D, inclusive eu fiz os cursos de Rhino, Matrix, mas não é minha área, não tive tanta paciência. E eu já percebi no mercado aí diversas empresas que vendem um arquivo, né, STL para impressão, e também o preço dessas joias são bem mais em conta, né, do que produzido manualmente, como você mesmo mostrou aí. Agora eu queria saber de você como é que é inserir, né, o produto 3D para joias de alto valor agregado com gemas, que é mais difícil de encontrar devido a esse custo de produção, ao tempo, a impressão em si. Na verdade, o pessoal que trabalha com joalheria, que está utilizando essas gemas de valor mais alto, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, se não for tu me guia, mas o pessoal que trabalha com peças de alto valor, eu tenho o Nelton de Santa Catarina, por exemplo, que é um cliente nosso, que ele trabalha exclusivamente com esse tipo de mercado. Pedras caras, pedras de 10, 12, 15 mil reais. E ele utiliza a tecnologia 3D para fazer isso. Basicamente, tu vai medir a pedra, jogar ela para dentro do computador, aquelas medidas, tu não precisa nem desenhar a pedra como um todo, e vai desenhar a peça ao redor. Aí cai a questão de, comprar arquivos prontos para isso. Na maioria das vezes não vai servir. Nos brilhantes, por exemplo, vai te servir porque você tem uma padronização. Agora, essas pedras de alto valor, que a gente tem principalmente aqui na região, a gente sabe que a lapidação, ela considera muitas vezes o aproveitamento volumétrico da pedra, ou a clivagem, enfim, fatores que fazem com que você tenha que lapidar aquela pedra daquela forma e nem sempre vai cair dentro de um padrão internacional. Aí, para isso, na maioria das vezes, você não vai conseguir comprar um arquivo pronto, vai ter que projetar o arquivo. Aí, se você não tem como projetar, terceiriza esse trabalho de impressão. Nessas plataformas de venda de arquivos, há pouco tempo atrás não tinha como, mas tem uma que o nome é CG Trader, que você pode entrar em contato com uma pessoa que está ali dentro da plataforma, eles têm os associados premium, alguma coisa assim, que fazem esse tipo de serviço bem mais em conta. Eles fazem um trabalho específico para você e por eles estarem dentro da plataforma e depois conseguirem colocar isso para ser vendido para o mundo inteiro, o preço do arquivo fica bem mais baixo. Boa noite, Jonas. Meu nome é Renato, eu sou geólogo e tenho uma colocação e depois também uma dúvida. A primeira é que na geologia a gente dá muito valor, às vezes, à imperfeição. Então, se um mineral de coleção, ele é diferenciado por ser único e ser imperfeito. Quando eu tenho repetições e sintetização, mesmo ficando aí perfeito, ele acaba que desvaloriza. Então, isso pode acontecer, talvez a pergunta dele também tenha uma relação com essa, uma desvalorização das joias que são feitas 3D, até pela própria perfeição dela. É um paradoxo, mas o mercado tem esse cenário assim, né? Porque o ourives vai ter aquela joia que vai ter imperfeição na própria circunferência, mas que é o diferencial. Essa é uma colocação que eu acho que assim, talvez seja um fato que tem que ser desconstruído e se recompensa pela produtividade. Não sei se seria isso.
A última curiosidade, porque a peça passou aqui e ela é um plástico, é um PU, desculpa a minha ignorância no material. Sim. E como fazer um molde, qual é o material do molde que depois vai vir a fundição em cima dela? Eu não consegui ainda captar. Tá, eu vou responder primeiro essa do molde, depois a gente conversa, porque essa primeira colocação que tu colocou, não tem como a gente auferir. Obviamente é uma questão de mercado para mercado e realmente não tem como eu te dizer, é assim ou é assado. Agora, essa segunda questão que você me disse, essa resina que você pegou aí, ela é uma resina acrílica, fotossensível, com propriedades físicas de ter a mesma fundição da cera. Mas você também pode tirar um molde nessa resina que passou aí, de silicone líquido, onde você vai colocar, basicamente, sendo bem simplista na resposta, você tem um recipiente com silicone líquido e com a peça dentro. Quando ele catalisa, você faz o corte da borracha, que aí você não tem a pressão e a temperatura que vão acabar destruindo o seu molde. Essa é uma das resinas, existem centenas de possibilidades. O outro equipamento que a gente trouxe, que é para o pessoal da automação, a gente está utilizando uma resina bem mais dura, que ela foi inclusive comprada para o mercado para o qual ela é vendida, é para fazer provisórios, dentes provisórios para odontologia. Então ela realmente tem uma resistência muito maior. E com essa resina, obviamente não pensando em peças extremamente frágeis, você consegue fazer moldes vulcanizáveis. Então, basicamente, você tem as três possibilidades. Você consegue vulcanizar se a sua peça não for frágil e for com uma resina adequada para isso. Você tem a possibilidade de, com essa mesma resina, fazer o silicone líquido e fazer esse seu molde com perfeição. Inclusive, o silicone líquido não tem redução, que é uma grande vantagem. Para a produção em larga escala não é o mais interessante, mas ele tem uma função bem interessante nesse mercado. E com essa resina você consegue fazer a fundição direta. Resinas de fundição direta existem muitas no mercado sendo ofertadas, mas uma porcentagem muito pequena realmente funciona. A gente fez uma pesquisa bem cara até para conseguir chegar nessa resina e não tem outra forma a não ser comprar e testar e pedir para outras pessoas testarem. E essa aí realmente ela tem, não é cera, não tem como eu te dizer que é cera, mas as propriedades dela no momento da fundição são equivalentes. E sobre a questão do mercado, da imperfeição ou da peça, é muito mais uma questão emotiva. Como tu disse, às vezes é o próprio Orives que se baseia nisso para conseguir se colocar no mercado. Tudo é argumento de venda, depende de como a pessoa vai se colocar dessa forma. O que eu percebo quando o pessoal compra as mercadorias, o perfil do consumidor, ele não está muito atrelado a perceber esse tipo de detalhamento. Porque hoje você consegue, pensando no 3D, peças como essas que a gente passou aqui na amostragem nos slides, de alta complexidade, como a Gastern, Vivar, enfim, reproduzidas em latão, com banho, com o mesmo acabamento, num preço muito mais barato, graças ao advento do 3D. E o perfil do consumidor, eu só posso usar o exemplo do nosso pai lá, que está no mercado, que a gente viveu com isso. Há muitos anos atrás, uma menina fazia 15 anos na nossa cidade lá, e a família na orivesaria do seu Breno para comprar uma joia para ela. Então tinha muito essa questão do fazer a peça específica. E a gente sentiu que isso foi perdendo um pouco de mercado, porque hoje me parece, a percepção que eu tenho é que as pessoas, as mulheres e os homens que são consumidores desse mercado, preferem ter uma maior variedade, com um preço um pouquinho mais baixo, do que ter uma ou outra peça em ouro, feito pelo fulano, assim. Então, é o cenário que eu tenho visto. Obviamente, pode ser que existam outros cenários, mas na minha prática do dia a dia, o que eu tenho visto com os meus clientes, foi mais ou menos isso que eu te expliquei. Boa noite, Jonas. Boa noite. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou professora de desenho. Não é a minha área, a parte de joalheria. Eu tenho uma curiosidade que é a seguinte: numa lapidação, você tem uma perda muito grande. Nessa parte de impressão 3D, você consegue diminuir essa perda? Na lapidação propriamente não, porque a lapidação é outro mercado. Na lapidação existem várias formas de se lapidar uma pedra, e o mais convencional que a gente vê, uma média na lapidação, é que realmente o aproveitamento é baixo, em torno de 30% da matéria já martelada, já selecionada para fazer a lapidação, 70% vai fora, 30% é utilizado. Pensando na joalheria, pensando nos metais, a gente tem a resina que a gente vai utilizar aqui, imprimiu, já era. Não tem como reutilizar essa resina. A resina que está em estado líquido se reutiliza. E quando a gente passa para o processo de fabricação,
a gente tem uma perda, em média, de 1% de material, pensando em fundição e acabamento. Não é a mesma perda se a gente trabalhar com a quebra que o Orives trabalha. O Orives trabalha com uma quebra na bancada de 10%. Claro que não se perde 10% do material, mas tem essa diferenciação. A lapidação não tem uma conexão direta com a utilização da tecnologia 3D nesse aspecto. Existem outras formas de se lapidar pedras com sistemas de scanner 3D, scanners ultrassônicos, que você consegue elaborar. Inclusive eu trabalhei num projeto desse alguns anos atrás, que você consegue a partir de um software gerar para uma determinada pedra qual é a melhor forma de se trabalhar com ela para obter o melhor aproveitamento volumétrico. Mas são duas coisas distintas, não é a mesma coisa. Utilizar a impressora 3D não tem ligação direta ao aproveitamento das matérias-primas para pedras lapidadas. Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Eu fico à disposição. Depois, se alguém quiser... Muito obrigado. O professor Benê tem meu WhatsApp. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, fique à vontade. Só pedir para ele depois, tá? Boa noite.